paz a todos. Nós vamos começar mais um culto dentro da presença do Senhor. Que você, de onde você está assistindo, da sua casa, ou de onde você estiver, com a sua família ou sozinho, que você possa se unir conosco mais uma vez dentro da presença do Pai. Que você possa, de onde você estiver, fechar os seus olhos. Que nós possamos juntos orar ao Senhor e, com a graça de Deus, oferecer a Ele mais um culto em oferta e em adoração a Ele. Que você possa agora se juntar a nós e orarmos, oferecer agora a Ele a sua vida, tudo que você tem de melhor a Ele, oferecer a Ele tudo que é de bom dentro do seu coração, que você possa pedir a Ele para que Ele abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, pedir a Ele a proteção e agradecer a Ele, porque Ele tem, até aqui, Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos protegido, amém? Então que você possa fechar os seus olhos daí aonde você estiver nos assistindo. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Senhor, nós viemos aqui hoje, Pai, celebrarmos, Senhor, a Páscoa, uma data tão especial para nós, Pai, celebrarmos, Senhor, a sua ressurreição, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos protegido, Pai. Estamos, Senhor, vivendo, Pai, dias difíceis, Senhor, mas, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua proteção, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, te pedimos, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quem está nos assistindo, Senhor, que seja, Senhor, tomado pela sua graça, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, em nome de Jesus, Pai, que este culto, Senhor, alcance vidas em nome de Jesus, que essas letras desses louvores, Pai, que a mensagem, Senhor, que vai ser pregada nessa noite, Pai, possa alcançar vidas, Pai, vidas que estão precisando, Senhor, do teu acalento, Pai, do teu amor, da tua paz, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa atingir, Senhor, vidas, Pai, em nome de Jesus, que casas, Pai, nesta noite, Senhor, possam ser acalentadas, Pai, pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que lares, Senhor, possam ser movidos, Pai, pela tua graça, coração, Senhor, possam ser quebrantados em nome de Jesus, porque, Senhor, a tua graça, Pai, pode todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, te oferecemos, Senhor, este culto, Pai, como oferta de adoração a Ti, Senhor, porque sabemos que nada somos sem a Tua presença, nada somos, Senhor, sem o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Então oferecemos, Senhor, tudo que temos de maior, Senhor, dentro do nosso coração, porque sabemos, Senhor, que sem a Tua presença, Senhor, não somos nada, Pai, em nome de Jesus. Então te oferecemos tudo que temos, Senhor, dentro de nós, Pai, aquilo que, Senhor, que temos de mais precioso dentro de nós, Pai, te oferecemos como oferta de adoração, em nome de Jesus, Pai. Reconhecemos, Senhor, o seu sacrifício, Pai, reconhecemos, Senhor, o seu sacrifício na cruz, Pai, reconhecemos, Senhor, a sua ressurreição, reconhecemos, Senhor, o seu amor, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus, Pai, reconhecemos, Pai, que tudo foi feito, Pai, para que pudéssemos estar aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, oferecendo tudo que temos, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Então que hoje você possa dizer a Ele tudo que você tem de tão bom para oferecer a Ele. Então que hoje você possa cantar com alegria, orar com alegria, com quem você estiver na sua casa, ou se você estiver sozinho, não importa. Porque o que importa é que você tem de bom no seu coração. O que importa é que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Então que hoje você possa ouvir a palavra, que hoje você possa cantar os louvores em adoração ao Senhor e que você possa realmente entregar o seu coração a Ele. Porque com certeza Ele está escutando o que você tem a dizer a Ele, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Pecadores remidos que
tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve será, mais alvo que a neve será, mais alvo que a neve serei, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, em nome de Jesus. Então que nós possamos crer, possamos ter fé. Tudo que nós estamos passando vai ter fim, porque nós podemos crer no amanhã. É essa fé que Deus espera de nós. Tudo isso vai ter fim, porque nós cremos em um Deus que nos sustenta. Então, por conta disso, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, em nome de Jesus. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria enorme estarmos aqui nessa noite com vocês. É aquilo que nós cantamos aqui, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. O nosso Deus, Ele não está morto, Ele é um Deus vivo, é um Deus que está intercedendo por nós, é um Deus que está pelejando por nós, e é um Deus que veio e morreu, enviou seu único Filho para morrer e nos salvar de todos os nossos pecados. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Nós vamos ler apenas um versículo, a priori. Depois nós vamos deslanchar um pouquinho no texto, naquilo que nós estamos vivendo e vivenciando em nossos dias. O título que eu coloquei é Tudo está consumado. Quando Jesus ele foi à cruz do Calvário, ele disse, em outras palavras, está feito, o sacrifício está pronto. Então ele foi um grande vitorioso, e nós cremos nisso. Se nós podemos crer no amanhã, hoje nós celebramos um domingo de Páscoa, um domingo onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu, só que hoje, pela manhã, simbolicamente, Ele ressuscitou. Então nós relembramos isso, porque o Senhor pede para que nós lembremos da sua morte sempre, na ceia do Senhor. João capítulo 19, versículo 30. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder compartilhar esse vídeo, para que mais e mais pessoas que neste momento estão ainda em pânico, estão ainda com medo de várias situações, possam enxergar, possam entender uma palavra de paz, de ânimo, uma palavra dos céus para a vida dela. João capítulo 19, versículo 30. Diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vou ler mais uma vez. Tendo provado, no caso aqui seria o vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Nós queremos agradecer a Deus por esse tempo e colocar a palavra para que Ele fale ao teu coração, assim como Ele tem falado no nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que veio, morreu, só que não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nós temos vida em abundante e vida eterna, por conta de que Jesus fez por nós. Não foi um simples homem, um homem que se tornou humano, um Deus que se tornou humano e se fez carne por nós, para salvar cada um de nós, pecadores, e redimidos pelo seu sangue. Hoje nós estamos na presença do Pai. Hoje nós podemos ir até o céu por conta de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez ali no Calvário, naquela cruz, pendurado naquele madeiro por cada um de nós. E nós agradecemos por esse sacrifício, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós nos deparamos com esse texto sobre a ressurreição de Cristo, e principalmente quando Jesus estava ali sendo açoitado, sendo humilhado, maltratado pelas pessoas, e nós podemos perceber que ele foi muito... o sofrimento de Cristo a gente não tem muita ideia. Quando nós assistimos algum filme sobre a morte e a ressurreição de Jesus, a gente não vê aquilo tudo que ele padeceu. E nós temos vários livros aí referentes a que um médico disse em relação a como que Jesus morreu, as dores, na visão de um médico ou de um jornalista, as dores que Jesus teve ali na cruz do Calvário, nós não podemos imaginar isso. E quando nós encontramos um pouco antes da sua morte, Jesus clamar, está consumado, a palavra no grego significa tetelestai. Ele estava dizendo assim, olha, está feito, pronto, a minha missão aqui nesta terra acabou. Aquilo que Jesus fez aqui foi aquilo que o Pai ordenou, que Deus tinha ordenado a Ele. Então Ele fez o sacrifício por nós. E para muitos naquele dia, ao olhar, quando Jesus estava morrendo ali naquela cruz, muitos estavam pensando, olha, esse homem foi um fracassado. Esse homem fracassou, porque ele morreu. E muita gente acredita que quando vê Jesus morrendo, acredita que foram as pessoas que mataram Jesus. Ele apanhou, ele sofreu, mas na verdade o texto aqui diz, esse versículo de João 19:30, que ele entregou o seu espírito.
ele entregou o seu Espírito. Então muitos outros também poderiam estar ali, provavelmente desapontados e duvidosos em relação a Jesus. Para aqueles que olharam para Jesus naquele dia, muitos podem ter interpretado essas palavras, que foi uma das declarações de Jesus ali na cruz, de uma submissão de derrota. Uma submissão à derrota dele, que ele estava, olha, não suporto mais, eu quero morrer. Não foi isso que aconteceu. E graças a Deus que Jesus ele veio e cumpriu o seu plano, o plano perfeito. Eles poderiam ter pensado também que Jesus finalmente desistiu. Olha, até que enfim esse homem, que tanto estava incomodando os religiosos, os fariseus da época, ele desistiu, ele morreu, percebendo que ele falhou no que se propôs a fazer. Só que a gente vê que a história não confirma isso. A Bíblia não confirma isso. Jesus não foi um fracasso, como muitos dizem, por conta que é fé. Se a pessoa não crê, não tem jeito. Mas muitos acreditam que Jesus foi um fracasso. Ele não foi. Ele não foi um impostor, ele não foi um blasfemo, conforme muitos dizem. A gente já leu isso em alguns lugares também. Ele não estava renunciando à sua derrota naquele momento. Na verdade, ele estava declarando a sua vitória. A vitória sobre a morte. Que é uma das coisas que nós venceremos ainda, em nome de Jesus, é a morte. O último inimigo a ser vencido, que será a morte. E Jesus venceu, nos dando a vitória. Então essa simples declaração, está consumado, indica que ele cumpriu a vontade de Deus em relação à salvação, para aqueles que creriam nele. Deixa eu te falar algo que muitas vezes você pode até ajudar outras pessoas. Nós nos deparamos com pessoas que dizem o seguinte, olha, é só isso para ser salvo? Basta apenas acreditar em Jesus e está tudo certo? Sim. Arrepender dos seus pecados e crer em Jesus? Mas isso é de menos, é só isso. Não é só isso, não tem como. Deixa eu dizer uma coisa, para nós não é nada. Nós não fazemos nada, porque Ele já fez. Ele sofreu, Ele morreu por nós. Então eu não preciso agora, em nossos dias, estar olhando e falando assim, eu preciso fazer algum sacrifício. Conforme nós vemos algumas pessoas se sacrificando, alguns aproveitadores dizendo, olha, estou sacrificando para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha uma casa nova, um carro novo, quando na Bíblia não diz isso. Quando nós olhamos e vemos Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele está dizendo e declarando a vitória, e não a derrota. Então, quando alguém falar que é só isso, é apenas isso, nós sabemos que, a princípio, quando ele deu a salvação a nós, seria isso. Quando Jesus ele morre por cada um de nós, ele já fez algo por nós. Agora o que eu preciso fazer é acreditar que ele fez, que ele morreu, que ele viveu aqui nessa terra, se tornou como homem. Eu acho muito interessante uma ilustração do Philip Yancey, quando ele fala de que como que um homem, ao observar o seu aquário, como que ele vai se comunicar com um peixe. Ele começa a observar o aquário, ele chega perto do peixe para dar ração, e o peixe vai se assustar. E o que o homem poderia então fazer, nesse caso? Se tornar como um peixe. Como que eu faço isso? Impossível. Mas quando nós olhamos para o Deus do impossível, que enviou o seu Filho ao mundo de Deus em forma humana, ele tem esse poder, ele pode fazer isso. O homem não é capaz de fazer, mas Deus enviou o seu Filho para que pudéssemos identificar com esse homem. Então ele veio aqui, então nós sabemos disso, no qual muitos que vieram dizendo e propagando alguma coisa estão mortos. E Jesus está vivo, porque Ele está vivo. Nós vemos isso porque no nosso coração queima, o Espírito Santo testifica no nosso coração isso. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, uma das verdades reveladas na declaração de Jesus que Ele fez, que está consumado, é uma palavra de realização. Jesus, quando Ele fez isso, Ele realizou alguma coisa. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre que ele estava oferecendo para ele ali, ele disse, pronto, chega, está consumado, tetelestai no grego, está feito, aquilo que Deus me propôs a fazer aqui, eu já fiz.
inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. A gente precisa lembrar que isso não foi o plano B. Deus não tinha o plano B, porque desde o Antigo Testamento nós vemos várias profecias em relação a Jesus, começando lá em Gênesis. Começando lá em Gênesis 3,15, por exemplo, referindo-se a Jesus. Então muitas coisas, então não tinha plano B, tudo saiu conforme o plano pré-determinado por Deus. As coisas não saíram do controle de Deus ali em Jerusalém, e Deus decidiu permitir que Cristo morresse na cruz. Este era o plano de Deus antes do tempo começar. Nós, seres humanos, nós temos tempo. Nós somos seres temporais até que nós tenhamos uma salvação que é em Cristo Jesus. Ou, se a pessoa vai para outro lugar de perdição, ele vai ser um ser atemporal. E Deus é um ser atemporal. Deus é um ser atemporal. Então, quando nós vemos aqui que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, como que eu encaro isso? Então, o negócio é mais profundo. Quando Jesus ele cita isso, ele está dizendo uma palavra de realização. Ele está dizendo que olha, eu realizei algo aqui nessa vida. Eu realizei algo aqui neste mundo. É isso. Então as pessoas, às vezes, por conta de que não crerem, eles não creem em Deus, então eles começam a arrumar muitas desculpas, mas nós sabemos muitas outras coisas no que diz respeito a isso também. Então nós devemos lembrar que esse Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Assim como o nosso nome está escrito no livro da vida, assim como diz Efésios, antes da fundação do mundo, e não no momento da nossa conversão. É bíblico. Então quando nós olhamos na Bíblia, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, arrependemos dos nossos pecados, então o nosso nome já estava escrito no livro da vida. Então a gente precisa estudar um pouquinho a respeito dessas coisas. Segundo, nós vemos aqui nessa declaração, está consumado, uma palavra de antecipação. Pouco é registrado nas Escrituras sobre o sofrimento de Jesus. Porque algumas pessoas acham que a Bíblia precisa trazer tudo, e não é. O que está revelado foi o que Deus quis revelar a nós. Então muita coisa oculta ainda existe. E por isso que algumas coisas que nós não podemos estar fazendo é buscar coisas que não está escrito aqui. Isso que eu preciso entender. Então quando é registrado nas Escrituras, o que Jesus suportou está aqui. Agora ficar inventando, ficar dizendo coisas que não tem fundamento, não tem base. Então sabemos que Ele levou a nossa tristeza, todos os nossos pecados, a ira de Deus foi derramado sobre Jesus naquele dia, porque era para ser derramado sobre nós, foi derramado sobre Jesus Cristo naquele dia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. A gente vê isso. Só que nós sabemos que Jesus foi açoitado antes da crucificação. Nós sabemos disso, e a Bíblia não revela os detalhes. Mas a história revela que isso estava além da nossa compreensão. Tem muita coisa que, se for colocado hoje, nós não vamos entender. Então aquilo que foi colocado pelas Escrituras, tanto é que Jesus falava muito em parábolas, para que os discípulos e as pessoas entendessem, até mesmo quando ele acabava de contar a parábola, ele falava o significado real daquela parábola. Então tem coisa que ao homem não é compreensível. Então coisas que não existem, eu não posso ficar perdendo tempo achando alguma coisa, procurando coisas que não existem. Mas coisas que já estão na Bíblia a gente pode, e a história também revela. A arqueologia, mas eu acredito na ciência. A arqueologia é uma ciência que revela também. A arqueologia também comprovou que o chicote usado ali na morte de Cristo, no açoite de vários apóstolos, tinham ali pontas, geralmente 9 pontas, de ossos bem afiadas. Por isso que eram 39 chicotadas, porque quando dava 40 chicotadas, muitas vezes o prisioneiro morria. Então quando nós vemos que isso era usado também que a história nos mostra isso também, era usado para literalmente arrancar a carne do corpo do condenado. Era para bater e tirar a sua carne.
A gente vê isso. Então a compreensão do sofrimento de Jesus está muito além. A gente não tem uma base, os filmes, os livros não demonstram muito isso. A gente tem um pouco ali aquilo que Jesus passou, mas ele passou muito além. Isso em si mesmo é tomado como suficiente, como um tormento suficiente, mas ele foi então colocado sobre a cruz para suportar a miséria que ela nos trouxe. E nós sabemos que quem era morto, pendurado no madeiro, na cruz, era ladrão, era um assassino, era alguém que tinha descumprido alguma ordem da lei. E Jesus não fez isso. E ele foi pendurado numa cruz, num madeiro, por conta de alguns também, é lógico, vontade de Deus, mas também por profecias bíblicas, quando nós olhamos o Antigo Testamento. Isaías 56, e só voltando um pouquinho, tudo isso foi suportado enquanto ele carregava os pecados da humanidade, o meu e o seu pecado. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, a nossa alma, a nossa vida, nós estamos entregando tudo a Ele, é porque um dia Ele já suportou o nosso pecado, de toda a humanidade. Aí cabe a nós, eu vou aceitá-lo ou não, eu vou receber esse Jesus ou não. Porque nós sabemos que a graça de Deus, ela tem estado presente. A graça irresistível de Deus, quando ela vem, quando ela quer te alcançar, não tem como eu fugir, não tem como. Algumas pessoas falam assim, eu odeio o cristão, eu odeio o crente, eu odeio o pastor, eu odeio a igreja, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Mas quando Jesus fala assim, este aí é um dos meus escolhidos, a graça dele é irresistível, a pessoa não consegue resistir. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai. Então isso que é muito, muito interessante quando nós olhamos isso. Isaías 56 diz assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Então tudo isso aconteceu. A zombaria, cuspiram nele, arrancaram a sua barba, por conta de que muitas coisas, da antecipação dessas palavras, tudo por conta dessa palavra, está consumado. Então aconteceu tudo isso. Então agora tenha em mente que este era o santo, inofensivo e sem pecado, Filho de Deus. Quando nós observamos as pessoas dizendo, olha, a Bíblia, ela contém erros. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. A palavra de Deus, ela é suficiente, porque é a palavra de Deus. Deus, inspirando o homem, porque ele escreveu dando ordens aos homens, e os homens, mais ou menos 40 homens santos inspirados por ele mesmo, escreveram as Escrituras Sagradas. Então a gente pode confiar plenamente nas Escrituras. Terceiro lugar, uma palavra de expiação. Eu ouço tanto essa palavra expiação, espiar. O que significa? Estou espiando alguma coisa? Não. A palavra de expiação, quando Cristo se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fez uma expiação. Ele fez uma expiação pelos nossos pecados de forma definitiva. Foi isso que aconteceu, ele fez de forma definitiva. Jesus nos purificou de toda maldade, de todo pecado. Então, através do seu sangue vertido naquela cruz e do sacrifício expiatório realizado ali do jardim do Getsemane, o sangue de Cristo, ele não cobre, mas ele purifica, conforme Hebreus 10:10 fala isso. Ou seja, a expiação significa que um homem inocente deu a sua vida, o seu sangue em favor de muitos, para que se reconciliasse com Deus. Um homem santo, sem pecado. Então ele nasceu de uma virgem. O pai dele foi José. Isso aqui eu sei que é um outro caminho a ser explicado também, mas ele foi gerado porque o Espírito Santo colocou. O Espírito Santo. Então ele foi gerado por uma virgem. E a gente vê muitas coisas hoje ao redor disso. Muitas pessoas, até pastores evangélicos falando que isso não aconteceu. Quando na verdade nós vemos ali em Mateus, nos evangelhos, que o próprio Deus, ele colocou em Maria
o seu filho, o único filho, para ser gerado. Ou seja, ele emprestou o seu ventre. Ele foi sem pecado. Ele herdou os pecados de Maria? Não, ele não herdou. Ele não herdou. Tá? Então muitas pessoas falam alguma coisa, mas não... Porque se eu falo algo, eu preciso provar. Eu preciso... A tese que eu estou defendendo, em qualquer âmbito que nós estamos vivendo, nós precisamos defender. Por que eu acredito dessa forma? Entende? Então quando as pessoas falam que Jesus veio com o pecado, ele precisa provar que ele veio com o pecado. Quando na verdade nós vemos que ele não veio. Então o inocente deu a sua vida em favor de muitos para reconciliação com Deus. Ou seja, a expiação e a reconciliação do homem com Deus através do sacrifício do seu Filho na cruz sobre aqueles que creem. Porque muitos não acreditam. Isso é uma outra história, não vou me misturar as coisas aqui. Sem isso, nenhum de nós poderia habitar com Deus e nós sofreríamos a morte espiritual para todo sempre. Conforme alguns estão sofrendo juntamente com o diabo e seus anjos. E deixa eu falar, aproveitando o ensejo, muitas pessoas oram, e eu infelizmente eu achava que tinha banido esse pensamento, muitas pessoas oram para que Satanás se arrependa. Isso não vai acontecer. Ele já está condenado. Eu vou orar para que os demônios, os anjos caídos, creem em Jesus. Eles já estão condenados à morte eterna. E aqueles que não acreditam em Jesus, da mesma forma, já estão condenados. Então nós sofreríamos a mortes espirituais, sendo miseráveis por toda a eternidade. Também, sem expiação, não poderíamos receber as bênçãos do Senhor. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 1. Dá uma lidinha ali no decorrer da semana. E a propósito, leia a sua Bíblia, para que você não seja induzido por falsos mestres, para que você, ao ouvir alguma coisa, o teu filtro, opa, alguma coisa está errada aqui, tem uma heresia surgindo aqui, você já aniquila pela graça de Deus. Então leia a Bíblia. Olha ao Senhor para que te dê sabedoria. Mas eu não consigo entender. Peça ajuda para alguém que realmente entenda a palavra de Deus. Porque às vezes nós achamos que é uma coisa e não é. Porque hoje nós temos muitos comentários, Bíblias com comentários. Nós podemos realizar muitas coisas fazendo isso. Então quando Jesus clamou, está consumado, ele revelou muito sobre a nossa salvação. Que na verdade a palavra tetelestai significa literalmente terminar. Completar um objetivo predeterminado, realizar um plano perfeito e não imperfeito. Então Jesus realizou o plano perfeito. Ele morreu por nós. E será que isso não me traz alegria? Alegria da salvação? Será que num dia de hoje, será que eu não estou alegre porque Jesus, ele, independente do que está acontecendo, eu tenho paz no meu coração? Você pode ter também. Se você não tem Jesus, você pode ter essa paz. Porque nós temos dois tipos de paz na Bíblia. A paz com Deus, que é uma paz posicional, e a paz de Deus, que é uma paz condicional. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso orar, porque tem dia que eu não estou bem. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ler bons livros que falam tudo aquilo que envolve a palavra de Deus. Então isso é muito bom. Então, em quarto, eu falei aqui sobre a palavra de expiação, agora uma palavra de autoridade. Jesus, ele nos deu também autoridade, porque ele tinha autoridade. Então ele nos deu. Não podemos esquecer o motivo de tudo isso. Jesus veio com um propósito, e esse era providenciar um meio para a salvação aos homens pecadores. Se Jesus não tivesse vindo, onde você estaria agora, nesse momento? Se Jesus não tivesse morrido por você, onde você estaria? Eu acredito, particularmente falando, que eu não estaria vivo. Por conta da vida que eu levava. E muitos que levavam a vida erroneamente aqui neste mundo, eles não estariam. Por quê? Porque não havia objetivo. Então muitos estão trilhando caminhos largos para o inferno. E a gente, nós que temos este remédio, vamos dizer assim, para a cura das pessoas, nós podemos levar a cura para as pessoas, que é Jesus. Porque ele não apenas trouxe salvação. Ele é um homem que cura, ele é um Deus que restaura vidas.
A pessoa ela deixa, ela liberta. Este homem, Jesus, ele liberta pessoas dos seus vícios, daquilo que a pessoa está vivendo. Ela está, quem sabe, você que está me assistindo, está pensando assim, vai ser mais uma noite que eu vou sofrer. Mais uma noite que eu não vou conseguir dormir, eu não estou em paz, mas eu quero dizer para você que Jesus trouxe a paz. Ele trouxe a paz a este mundo. Aqueles que creem nele podem ter essa paz. Nós já temos esta paz. Então nós vamos orar, clamar a Deus, e Deus vai nos dar essa paz. Ele tem nos dado, nós sabemos disso. Então ele veio para nos reconciliar com Deus, por conta da queda de Adão ali no jardim. E é chato a gente ficar culpando alguém por conta de tudo que aconteceu, ou culpando Eva ou Adão, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Se não fosse Eva, se não fosse Adão. Não, nós estamos aqui, vamos tocar o barco. Vamos para frente, ser passado. Graças a Deus, Jesus veio e nos deu a vitória. Então todos nós nascemos em pecado. Preste atenção nisso, ninguém nasce puro. Nem mesmo o bebezinho, tá? Nem mesmo o bebezinho de colo. Ele também vai precisar de salvação. Quando ele entender, ele vai precisar. E nós cremos nas Escrituras, quando Jesus ele foi apresentado ao templo, e mais tarde ele foi batizado. E ele foi batizado, depois ele já foi para o ministério. Mas isso é um outro assunto. Jesus veio para nos fornecer a nossa redenção. Ele nos redimiu. Ele nos tirou deste mundo de trevas. Ele nos tirou no sentido espiritual. Ele nos tirou e hoje nós vivemos na luz que é Jesus Cristo. Então desde a queda do homem, Satanás tem estado em fúria. Então não fique se enganando, achando que Satanás está de bem, eu vou fazer alguma coisa, eu começo a ler a palavra, o Satanás vem. Às vezes ele vem sim. Mas o que a palavra de Deus nos garante? Nos garante a vitória. Que Satanás ele anda ao nosso derredor tentando achar alguém para tragar. Então nós precisamos estar firmes com Cristo. Porque ele não vai ter vitória, porque Jesus foi vitorioso. Então ele tem estado furioso, porque ele já está condenado. Ele não será condenado, não está no futuro. Já aconteceu, ele já está condenado. Então ele continua a tentar a enganar e a impedir a humanidade, até mesmo a cegueira espiritual. Nós sabemos que Satanás tem feito isso. As pessoas não conseguem acreditar neste Deus que se tornou humano, na divindade e humanidade de Cristo. Então muitas pessoas não conseguem acreditar nisso. Tinha que haver um sacrifício feito para apaziguar a justiça de Deus. Antigamente era feito assim. Pegava um cordeiro macho, sem mácula, sem mancha nenhuma, de 1 ano, e era oferecido como sacrifício no tabernáculo, no templo. E teve que ser um homem puro para morrer em relação aos nossos pecados. Quando Jesus declarou, está consumado, ele notificou a Satanás que o pecado havia sido expiado, terminado. Ele disse a Satanás: Satanás, eu venci, eu sou vitorioso. E isso tem que nos trazer alegria. E eu vejo cristãos aí, ao invés de estar buscando coisas de Deus, buscando coisas deste mundo. E aí que vem a dúvida em muita gente: será que essa pessoa é salva ou não é salva? Por conta disso que vem a dúvida. Eu preciso viver uma vida cristã de acordo com a minha crença. Se eu acredito em Cristo Jesus, que Ele pode me satisfazer, que os louvores que habitam, que Ele fez, que Ele deu a sabedoria para muitos homens escrever louvores bíblicos e não louvores antropocêntricos, pode também me ajudar a trazer paz, por que não? Porque eu preciso ficar pescando no meu passado músicas antigas para que eu tenha alegria? Mentira, não tenho alegria nisso. Eu não tenho. Eu estou alegre, estou dançando, estou bebendo. Você é crente? Você é cristão mesmo? Responda para você mesmo, você é crente? Eu sou cristão, mas eu estou aqui na farra, estou na farra, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Alguma coisa está errada, meu irmão. Minha irmã, está errado. Precisa rever os conceitos, porque será que se Jesus, se Ele morreu por mim, essa é uma vida que Ele quer que eu viva? Uma vida rastejando no mundo? Uma vida sendo zombado pelo mundo? Porque enquanto eu denomino crente, estou fazendo esse tipo de coisinhas aí, e mostrando para todo mundo, Deus não é glorificado. Eu vou desligar essa live. Tudo bem.
Deus não é glorificado. Deus não é exaltado quando a minha vida é uma vida que não condiz com a minha crença. Então, neste dia, eu preciso pensar, eu preciso repensar algumas coisas que eu tenho feito na minha vida. Isso é sério. Porque algumas atitudes demonstram se eu sou salvo ou não. Aí por isso que muita gente, hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, depois amanhã não está, e assim vai indo. Eu não preciso viver na dimensão da alma, eu tenho que viver na dimensão do espírito. E o espírito não tem essa questão de instabilidade. Nós somos estáveis. Então por isso que eu preciso ter autoridade para falar alguma coisa. Porque Jesus teve autoridade, Ele tem autoridade, Ele sempre terá, e Ele me dá essa autoridade. Ele me dá essa autoridade. Então nós vemos que Deus e a humanidade pode ser reconciliada pelo sangue de Jesus Cristo. Foi lá que Jesus garantiu a sua vitória e proclamou a autoridade. Em quinto, uma palavra de admiração. Aquilo que nessa declaração de Jesus está consumado, tem uma palavra de admiração. Então, antes mesmo da sua ressurreição, aqui foi a morte dele, e nós cristãos acreditamos que ele morreu na sexta-feira. Eu sei que tem uma questão de calendário judaico, a gente sabe disso, mas ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. Mas como assim? Sexta, sábado, domingo, tem questão de horários também. Mas outra hora a gente comenta sobre isso. Então, uma palavra de admiração. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Muita gente fala assim: quem matou Jesus? Foi os judeus, foi os romanos, foi os gregos, foi alguém que estava ali. Ele entregou o seu espírito. Ele só foi zombado, chicoteado, teve muitos sofrimentos, mas a gente vê aqui uma palavra de admiração. Jesus sabia que ele havia sido enviado a essa terra para cumprir a vontade de Deus e teve o prazer de agradar o Pai. Por isso que eu falei aqui recentemente, agora mesmo, por quem que eu estou agradando? Será que eu sou um cristão? Eu estou agradando o mundo? Eu estou agradando esse sistema maligno que Satanás ama quando eu faço isso? Será que eu estou agradando a Deus? Muitas pessoas, eu sei que é chato ouvir isso, mas muitas pessoas não estão atrás disso. É um bom sinal, ou melhor, é um mau sinal de que essa pessoa não é convertida. Porque se ela não gosta de ouvir algumas coisas que estão na Bíblia, será que ela é convertida? Nossa, que palavra dura. É dura sim. Duro foi o que Jesus morreu, o que ele passou. Isso foi duro. Uma palavra, às vezes eu gosto de falar palavras duras. E receber as palavras duras eu gosto. E nós recebemos palavras duras. Palavras que muitas vezes ferem o nosso coração, a nossa alma. Nós ficamos angustiados. Mas quando nós vemos também que a Bíblia não é somente palavras duras. Eu estou dizendo isso para que nós repensemos a nossa vida. Para que eu pense, será que eu de fato, o que Jesus fez por mim, eu estou vivendo a minha vida de acordo com isso? Ou não? Será que eu estou vivendo de acordo com o que Jesus fez? João capítulo 17, se você puder voltar um pouquinho a sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 4 e o versículo 5, fala assim, João 17, 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos a intercessão do Filho de Deus, orando ao Senhor. Ele estava tendo ali, quem sabe, um momento de saudade para estar juntamente com o Pai. Nós sabíamos que ele tinha essa intimidade. Mas ele estava falando aqui para estar juntamente com o Pai. Então nós vemos isso, quando Jesus está falando que aquela glória que eu tinha contigo, antes ele poderia usar a sua glória, muitas perguntas são feitas dessa maneira, ele poderia usar a sua glória, sair da cruz e sumir no mundo? Podia, mas ele não usou a sua autoridade divina para que o plano perfeito de Deus fosse feito. Então ele não usou. Então ele morreu como um ser humano.
João capítulo 5, versículo 36, fala assim, em questão de agradar ao Pai. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. Ou seja, Jesus ficou plenamente satisfeito por ter realizado um trabalho pelo qual ele foi enviado. Ele não morreu reclamando, ele não morreu murmurando, conforme também alguns mártires morreram cantando. Morreram porque sabia que em poucos momentos estaria com o Pai na glória. Aqueles que ficariam neste mundo, ficariam aqui, recebendo tudo isso que nós estamos recebendo. Sofrimentos, dores, mortes e muitas outras coisas. Quando nós observamos e vemos que Deus, Ele tem nos preservado, mesmo assim, mesmo diante de tantas doenças, de tantos momentos de pandemias, momento pandêmico, muitas outras coisas, Deus tem nos guardado, Deus tem estado conosco. Então Jesus ficou satisfeito que a necessidade da humanidade tivesse sido satisfeita em seu sacrifício. Ele não se viu como vítima, ele não se viu como uma vítima, tadinho de mim, estou morrendo. Ele se viu como um vencedor. Ele se viu como eu venci a morte, eu venci tudo aquilo que estava aqui neste mundo. Jesus cumpriu a obra que foi chamado para fazer com alegria. Será que se eu fosse morto hoje, eu iria para o martírio feliz? Será que eu iria para o martírio feliz da vida ou não? Nós também fomos chamados para trabalhar para o Senhor, pelo Senhor. Eu estou trabalhando para Deus, onde eu estou fazendo a vontade de Deus no meu trabalho, na minha escola. Agora, nesse período, não está tendo, mas eu tenho procurado fazer a vontade de Deus nesse período. Como vai ser quando o nosso tempo acabar? Como que vai ser? Como que vai ser quando os meus dias se findarem aqui nessa terra? Aquilo que eu deixei, qual foi o legado que eu deixei? Deixei muitas casas, muitos carros, e a minha vida? Como que foi a minha vida? Como que você está vivendo hoje? É um momento de reflexão, é um momento de pararmos e analisarmos a nossa vida. Eu estou trabalhando para Deus? Eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Porque se Ele morreu por mim, não tem mais nem o que falar. Se Ele morreu por minha vida, eu tenho o máximo que eu fizer para Deus é pouco. O máximo que eu tenho feito para Deus é muito pouco. Minha esposa sabe, quem está junto com a gente sabe, a gente não para. Eu sei que muita gente fala mal, e isso é aceitável, porque infelizmente até muitos líderes, pastores, têm dado mau testemunho, infelizmente, mas a gente não para, a gente não fica em casa dormindo, não. Trabalhando na obra para o Senhor, mandando mensagens para as pessoas, aqueles que não conhecem a Cristo, mandando mensagens, versículos que faz a pessoa pensar para que ela seja salva também, em nome de Jesus. Eu posso dizer, está consumado quando o meu tempo acabar? Eu temo que muitos não terminem como o Senhor deseja. Infelizmente, muitos têm desistido e têm cedido a tentação, a muitas outras coisas, antes de concluir o seu trabalho aqui nessa terra. Eu quero falar como Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ali na segunda carta, a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, ou acabei a carreira e guardei a fé em Cristo, a fé em Deus. Aqui o apóstolo Paulo usa a mesma palavra grega que Jesus usou quando estava pendurado na cruz. Você sabia disso? Tetelestai. Está feito, o meu tempo aqui acabou, eu já fiz o que foi designado para fazer. Então por isso que eu não posso afrouxar as rédeas, por isso que eu não posso parar nesse momento. Eu preciso ir para frente, eu não posso voltar. Eu estou servindo a um Deus que está nos céus e aqui nessa terra. Ao mesmo tempo, Ele está me chamando para o seu trabalho aqui nessa terra e eu não vou parar. A não ser se acontecer alguma coisa.
Se alguma doença, alguma coisa parar a pessoa, mas caso contrário, nós vamos estar trabalhando para o Senhor. E para a gente concluir, se você não é salvo, Jesus já realizou, preste atenção nisso, você não tem certeza da sua salvação, Jesus já realizou tudo o que precisa ser feito para a sua salvação. Não é uma salvação faça, é uma salvação feita, já fez, já aconteceu. O que basta é acreditar nesse Deus que morreu por nós e ao terceiro dia, hoje que nós comemoramos, ressuscitou. Isso é motivo de grande alegria. Jesus cumpriu tudo isso para que você e eu pudéssemos ser salvos. Por conta disso. E juntamente com a salvação vem muitas outras bênçãos dele. Tudo aquilo que está escrito aqui nas Escrituras, todas as bênçãos, de cura, de ser abençoado, de ser alguém livre de vícios, livre de muitas coisas aqui deste mundo, Jesus proporcionou isso. Então tudo que Jesus fez foi consumado, está consumado, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é uma palavra que vem para o nosso coração para nos confrontar, para pensarmos, eu sou de fato um crente em Jesus Cristo? Pensa nisso nessa noite. Eu gostaria de orar agora, e depois nós vamos ouvir mais um louvor. Aquilo que Jesus fez por nós, que Ele já fez, e Ele está fazendo, e os atributos divinos que nós devemos estar sempre engrandecendo o nome dEle, porque Ele derramou o seu sangue ali na cruz. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fez muitas coisas aqui neste mundo, ó Pai, porque isso refletiria no futuro, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por aqueles que oraram por nós. Obrigado, ó Deus, por aqueles que apresentaram o Evangelho a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não merecíamos. Nós merecemos um inferno, mas o Senhor teve misericórdia de nós, morrendo na cruz do Calvário, e nos deu vida, vida eterna, vida em abundância em Cristo Jesus. E nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor, depois nós vamos orar pelas famílias, em nome de Jesus. Eu te dou, Pai, pelo teu
Graça e paz, irmãos, boa noite. Você está aí perto da sua família, chegue perto de cada um aí. Nós vamos estar orando neste momento por nossas famílias. Estamos com muita saudade, né, do calor humano de cada um de vocês, mas nós sabemos que nós estamos juntos, né, pelas nossas orações e em Cristo Jesus. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós nos colocamos, ó Deus, como igreja diante da Tua presença. Deus abençoe, ó Pai, cada família, Senhor, que está sendo representada neste momento. O Senhor possa estar abençoando cada lar, suprindo, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada família, Senhor, aqueles que precisam de um emprego. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo as portas. Sabemos, ó Deus, que nós temos passado, ó Deus, por dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle. Sabemos que o Senhor está cuidando do seu povo, ó Deus, que cada pai, Senhor, venha ser fortalecido pelo Senhor, que cada pai, Senhor, venha mesmo estar tendo seu emprego, Senhor, para cuidar da sua família, da sua casa. Dê sabedoria, Senhor, a cada mãe, Senhor, para cuidar dos seus filhos, ó Deus, do seu esposo, ó Deus, que os seus anjos, Senhor, venham estar guardando, Senhor, os nossos lares, ó Deus, que todo mal, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Guarde as nossas casas, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada coração. Deus, que o Senhor possa estar levando o seu renovo, Senhor, o seu bálsamo, ó Deus. Que cada um de nós, Senhor, possamos mesmo a cada dia, Senhor, descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Que as nossas vidas, Senhor, está no seu controle, está nos seus cuidados, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, mesmo pelos cultos online, Senhor, de estar te adorando, de estar aprendendo mais do Senhor, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa estar nos fortalecendo a cada dia. E que nós, Senhor, possamos a cada vez mais estarmos unidos, ó Deus, através do seu amor, ó Deus, testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus. Abençoe cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos orar agora pelo nosso país, orar por sua vida também. Se você está passando por lutas, dificuldades, é um momento difícil, nós sabemos disso, mas nós vamos orar e clamar a Deus para que acabe esse tempo logo. Algumas pessoas têm nos perguntado se nós íamos fazer a ceia online. Nós não vemos e não somos contra também quem faz isso. Cada um tem seu ponto de vista, mas nós não vemos isso como algo, porque a ceia fala de comunhão, a ceia fala de união, de unidade, de pessoas, e online fica meio estranho, então nós não vamos partir desse pressuposto para fazer isso. Então não estamos criticando quem faz ou quem está fazendo, mas nós decidimos não fazer, por conta que quando voltar, e será breve, nós temos uma esperança em Deus que será breve o nosso retorno. Aí sim nós vamos fazer uma ceia, participar todos juntos, e em nome de Jesus nós vamos honrar a Deus e glorificar e relembrar este momento da morte de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez e coloque a tua vida diante do altar do Pai. Vamos orar por nossa nação também. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por este culto, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ela não volta para ti vazia, e a tua palavra, ela tem esse poder de alcançar corações, de alcançar mentes, ó Deus, que somente o teu Espírito Santo pode fazer isso, ó Pai. Que diante dessa mensagem que nós ouvimos, desses louvores que nós cantamos a ti, que possamos, ó Deus, estar te glorificando, ó Pai. Possamos estar engrandecendo o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, eu coloco, ó Deus, cada vida diante do Senhor nesta hora que está orando, juntamente conosco, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, alguém está chorando porque tem vivido momentos difíceis, ó Pai. Nós sabemos que nós estamos atravessando grandes dificuldades, mas nós sabemos e cremos no Senhor que isso vai passar e que a economia se estabilizará. E nós oramos, ó Deus, pelos governantes do nosso país, dê sabedoria a cada um deles, ó Pai. Ó Deus, se porventura algo satânico, algo que não provém de Ti, que tenha cometido, ó Deus, a nossa nação, que caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos também pelo mundo, por cada país, ó Pai. Que, ó Deus, que este vírus, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus.
Ó Pai, esteja guardando famílias nessa hora e guardando cada um de nós, ó Deus. E aqueles que estão internados, aqueles que estão, ó Deus, esperando por uma cura, não somente, ó Pai, na área do coronavírus, mas em outras áreas também, ó Pai. Dê a cura a eles, Senhor. Ó Pai, este que está no leito de um hospital, ó Deus, que ele possa, ó Pai, assim sendo da Tua vontade, levantar, ó Pai, ser curado pela graça do Senhor, ó Deus. Nós oramos por cada um de nós, ó Pai. Nos dê, ó Deus, libertação daquilo que nós precisamos. Restaure nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que este seja um tempo de reflexão, seja um tempo, ó Deus, que em breve nós cremos nisso, que haverá um avivamento na Tua igreja. Aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, nós acreditamos que irão voltar para os Teus caminhos em nome de Jesus, ó Pai. Dê forças a eles, ó Deus. Nós sabemos quão difícil é isso, mas dê forças a cada um deles para que eles possam retornar aos Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós estaremos aqui durante a semana, aqui no escritório da igreja, ao lado aqui da igreja, Avenida Ibirapuera, 745. Se você necessitar de alguma coisa, nós estaremos por aqui. Nosso WhatsApp, 1899-737-2085. Você, pedido de oração, alguma coisa, pode contactar, que nós estaremos te ajudando. E nós estaremos aqui orando por você também. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai e dar a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.